Bora pros episódios? Os episódios eu preciso da cola. Eu vou falando aqui dos nossos apoiadores. Vou só citar primeiro que o grande apoiador Fernando Souza, ele não conseguiu, ele só conseguiu os 2 primeiros e falou assim, cara, os outros 3 aí, pelo amor de Deus, pega esse bolo de episódio e manda aí os outros 3. Então tá computado aqui, eu vou falar no final seus votos, tá, Fernando? Eu entendo perfeitamente. Entendi. Não, eu tô assim, eu tenho certeza que tem episódio com raiva de mim, porque eu não coloquei. Cara, olha, tirando o primeiro lugar, o resto eu sinto que tá todo mundo sendo injustiçado, assim. Porque eu gosto por motivos diferentes. Sim. Então, tipo, velho, eu ranqueei porque tinha que ranquear, mas... Que era obrigado. Porque talvez, tipo, o segundo lugar e o quarto lugar, podia ser o contrário e eu estaria satisfeito também. Então, bora lá. O 5º lugar do André Ricardo foi o Too For The Road. E o do André Galdino foi o Lockdown. O Too For The Road é o 20 e o Lockdown é o 17. Vamos lá. Então, o meu 5º lugar é o Live Together da Alone, o último episódio. E assim, por que eu não coloco ele mais em cima? Porque eu acho que assim, pelo fato de ser o final, tem meio que obrigação, assim, sabe, de ser massa. Mas eu acho que outros que não tinham obrigação de ser massa foram massa pra caramba. Aí eu botei esse em 5º, mas eu acho um episódio fodástico, assim. É incrível. Muita coisa ali acontecendo num final, né? Mas eu vou deixar pra vocês comentarem mais. Vai lá. O meu 5º lugar é o Two For The Road. É isso mesmo. Two For The Road. Aquele final meu Deus do céu. É o Casamento Vermelho De Lost. de Lost. A reação de vocês foi melhor ali naquele... Cara, foi o maior susto que eu tomei na série inteira até agora. O que é o... Que isso? Aí a Lu... Não, isso depois que a Lily morre. Não, isso é um sonho, velho. Não é possível. Puta susto, velho. Caraca. E não é jogado. Pra mim não pareceu jogado. Não. Tem toda uma construção pra você entender o Michael fazer uma merda daquela. Cara, se for contar aí, desde quando o Walt foi sequestrado, culminou nisso. Exatamente. Quer dizer, ainda não culminou, ainda tem coisa aí, mas assim, vamos contar que até aqui culminou aí. Né? Meu 5º lugar é Man of Science, Man of Fate. Merecia estar mais acima também? Merecia, mas é porque os outros tiveram um impacto diferente em mim, que eu vou explicar depois. Mas esse foi porque teve um plot twist ali que a gente não tava esperando de jeito nenhum. Um plot twist no começo, né? Foi, no começo do logo episódio. no começo. Chegou assim, 2 pés no peito mesmo, sabe? E eu achei muito foda o Jack olhando pro Desmond e lembrando dele. Tipo, encontrou o cara numa situação completamente aleatória da vida dele no passado. Aí ele vai lá e encontra de novo. É muito louco essas ligações da acho galera. muito massa que no final, uma das coisas que eu acho muito legal é essas cenas revisitadas, saca? Tipo, essa cena do Jack e do Desmond correndo ali, o Jack tá ali atrás correndo, subindo as escadas, enquanto tá rolando o conversa do Desmond com a Penny, assim, aí o Jack lá atrás correndo. Pô, cara, isso é muito maneiro. Eu gosto muito quando rola essa ligação entre os personagens no flashback e aí eles descobrem depois. Igual foi com o Sawyer e o Jack falando do pai dele e tal. Eu acho isso muito foda. Foda mesmo. Eu acho muito massa também. Isso é uma coisa muito forte nesse primeiro episódio. Sim. O Desmond tá ali na escotilha. Brother. Porque até o final do episódio a gente não sabe que é o Desmond, né? Sim, exatamente. A gente vê um cara ali, a gente qual é? Flashback, gente, quem é esse cara? Era o John mais novo. 4º lugar do André Ricardo foi o Lockdown. E o do André Galdino foi o One of Them. E o meu 4º lugar é o Orientation. O 3º episódio. Episódio bem legal. Que mostra lá aquele vídeo de orientação. Aquilo ali, cara, ficou muito marcado na minha cabeça quando eu assisti, bicho. Aquele vídeo da Dharma. Coisa meio, sei lá, anos 80, 70, né? Bem isso. E um troço que tem uma relevância absurda na série, assim. Né? Acho que naquele episódio a gente ficou sabendo o que era mais ou menos o que estava acontecendo
Sim, com essa escotilha aí. Com a exatamente. Dharma ali, né? E aí foi nesse episódio que teve essa discussão do Jack com o Locke pra apertar o botão pela primeira vez ali. Aí traz toda essa problemática do... E aí? Isso aí serve pra alguma coisa ou não serve? Ali começou ali. Verdade. E deu continuidade a esse rolê do Jack e do Locke, homem de ciência, homem de fé, deu continuidade ali, e esse é um tema que até agora tá sendo relevante, né? Sim. Total. Vamos lá, meu quarto lugar, The Hunting Party. Até sei por quê. Aquela cena, cara, foi uma cena muito da hora, velho. Aí, assim, Foi foda mesmo. principalmente contando a experiência do momento que você tá assistindo, você não sabe que os caras, quem são aquela galera, né? Então te dá aquela sensação de um mistério mais cabuloso ainda, saca? E de um certo controle. Sim. O cara fala o nome dos caras, não sei o que, aquele clima de tensão ali. Cara, aquela cena vale esse quarto lugar pra mim. Não, eu super acho massa. E o episódio inteiro vai bem. Apesar de ter essa cena pra mim que é espetacular, mas o episódio também é bom, sabe? Como Sim. um todo. Isso é o ápice aí do episódio, né? Mas antes tinha sido bom também. Eu lembro Sim. que o cara apareceu, aí deu corte assim, aí você falou, não! Tipo, ainda faltava tipo 20 minutos, 15 minutos de episódio. Achei que já tinha acabado. Cara, mas esse episódio é foda mesmo. E tem uma cena no episódio do Michael aí, o 3 Minutes, né? Que é essa cena, só que agora ali pelo ponto de vista do Michael, que tava verdade. ali. O bicho tava ali, cara. Cara, e tem um negócio muito doido nesse episódio que, ó, eu fico falando do Tim Locke o tempo todo, mas eu acho o Jack nessa cena, ele tá foda demais, velho. O Jack nessa cena, o bicho tá incrível, cara. O bicho tá tipo um, oxi, e aí, vai peitar? Saca? O cara tá tipo... Caí pra dentro. que tipo, cai dentro, velho. O Jack puto é muito massa. É muito massa, mano. E eu, só pra constar, eu colocaria o Jack no meu top 3, tá? Só não tô votando porque, pô, é muito difícil. Não se influenciar com as temporadas que você já assistiu depois. No meu quarto lugar tá o Collision. Collision, cara... Não, vai, deixa eu falar. Porque assim, o Collision, a gente vê... Assim como esse episódio que você falou agora, a gente sente uma tensão muito grande, né? Porque foi o encontro ali dos dois grupos, foi a morte da Shannon, que foi um dos... Como eu falo, um dos golpes assim que a gente recebe quando a gente tá assistindo. E a gente vê o Said quebrando ali, e a Ana Lucia ali na pressão, na tensão toda, querendo cuidar do grupo. Eles já tinham perdido uma menina do grupo, a Cindy, né? E o final muito desse episódio é muito massa. Tem o reencontro do Bernard e da Rose, do Jim e da Sam. Cara, cena massa demais. Essa é uma das cenas que eu mais me emocionei assim, nessa temporada, do final. Sim. A última cena mesmo é o Jack e a Ana Lucia se olhando assim, deixando aquele clima de, caraca, o que será que vai rolar ali? É massa mesmo. Boa, curti. Você tá aqui o terceiro lugar do André Ricardo, que foi o Live Together, Die Alone. E o do André Galdino, que foi o The Other 48 Days, os outros 48 dias. Muito bom também. E já que a gente já tá nisso, meu terceiro lugar também é esse, é The Other 48 Days. Cara, é um episódio assim, totalmente diferente do que foram todos os episódios de Lost antes desse. E que não tem os personagens principais. E que mesmo assim, bicho, a gente nem lembra que tem os... né? Tá envolvidaço com a galera ali da parte de trás. A gente viu que a galera da parte de trás sofreu mais um pouquinho do que a galera da frente, né? Foi Porque, mais caraca, tenso, cara. E toda aquela coisa... Eu acho aquela cena da Ana Lucia com o Goodwin comendo manga ali. Nossa. E passando o canivete um pro outro. Dá e uma aflição. E os dois já sabem o que tá rolando. Tá ferro, bicho, essa...
E aquele lance do Boone falando no rádio, cara. Com E o o Bernard. Que a gente aí descobre que aquela cena era com essa galera. Esse aí é muito massa. Essas conexões são São foda. caralho, assim. Meu terceirão é o Adrift. A Drift, bota fé. Meio esquecido no rolê, mas eu gosto desse episódio. Eu acho que ele... Primeiro episódio, todo mundo, acho que a maioria, sabendo ainda mais que é uma série que tem que cada temporada tem mais de 20 episódios, você espera que o primeiro episódio vai chegar de boa. Né? Que eles vão enrolar, vão segurar pra mostrar. Sim. Então, o primeiro episódio já te dá uma bomba, você já fica chocado ali. Aí você pensa, agora eles vão amenizar. Não, o segundo episódio ainda é muito interessante e eu acho que essa surpresa de um segundo episódio muito empolgante vale o segundo episódio estar nessa posição. E o rolê da perspectiva é muito massa. Do Jack ali, né? É. Que o Jack entrou depois na escotilha. Aham. E na verdade, assim, o título, Adrift, né? É mais ali sobre o Sawyer e o Michael no que restou ali do Sim. barco, né? Da balsa. No final desse episódio que rola aquela cena. Aquela cena Others. é muito Others. boa, velho. Muito E aí, boa. um Mr. Echo gigante. A galera... Mas sabe qual é uma coisa que eu acho memorável? É um pouquinho antes do Mr. Echo dar a porrada. É quando vinha aquela cena assim, você vê uma galera, todo mundo com uns pedaços de pau, uns negócios. Mas Tipo, aquela cena é muito bonita, velho. Bem embaçada, assim, você não consegue... sim. Na real é essa cena aí. O Mr. Echo bater só no próximo episódio. Só né? Verdade. no Orientation. Essa cena é muito boa, velho. Essa cena é muito boa. Caraca, fudeu. Fudeu. Já tinha rolado dos outros roubarem o Walt, né? E a gente tava naquela tensão de, cara, quem é essa galera aí? Meu terceiro lugar é Maternity Leave. Nossa, episódio bom. Nossa, quase coloquei. Esse é um que tá com raiva de mim também. Porra. Porque, assim, acho que foi o ponto de virada pra mim ali, sobre esse rolê da Dharma e tudo mais. Porque a gente descobre ali, pelo menos até agora, eu acredito, que os outros lá, os rudimentares, na verdade é a Dharma. Então, e aí você vê que a Dharma tá envolvida em um monte de merda ali na vida de uma galera que esteve, como a Rousseau, e que estava na ilha, como quem chegou depois, e eu achei muito foda isso, de ver que é tudo teatro ali, sabe? As barbas falsas, as roupas todo lascada de propósito. E descobrir quem era o Ethan e o que aconteceu com a Claire, de verdade, Nossa, naquele dia. Aquele rolê ali, muito inesperado também do que tinha rolado com ela, né? Assim, achei muito massa, que é um flashback dentro da ilha também, né? Que se passa tudo com coisa dentro da ilha. Sim. Muito revelador, esse episódio teve muita revelação, assim. Eu acho incrível, cara, como os episódios da Claire, ela fica quietinha ali. Mas os episódios dela são muito bons, né? É Tipo, verdade. tanto o da primeira temporada quanto o da segunda. Quando ela vem pra brilhar. Muito relevante. Sim. Muito relevante. O segundo lugar do André Ricardo foi o Man of Science, Man of Faith. O do André Galdino também foi esse. Olha só. E o meu segundo lugar é o One of Them. Que eu acho que, cara, aquela cena ali, quando o Jack pega o Locke pelo pescoço e fala: quer saber o que acontece se não apertar esse botão? Vamos saber agora. Ou então abre esse cofre pra mim aí que você mudou a combinação, abre agora. Vai lá e abre. 100% pistola. Tava, porque ele tava ali ouvindo sair de torturando o cara, batendo, né? E tipo, querendo ou não, bem ou mal, é um paciente dele. Exato. E o bicho não. Essa é a coisa que mais afeta o Jack, né? É verdade. Com essa certeza. parada. E é um conflito muito interessante entre eles ali. Sim. Porque você vê que o Jack, ele quer preservar todo mundo. E a galera quer lidar com as coisas de outra maneira, que afeta muito ele. Sim. E aí o Locke vai lá apertar o botão e aparece aqueles hieróglifos, velho. Ali é pra matar o cara de curiosidade. Nossa, aquilo ali bugou a mente. Pô, e eu acho massa a tomada da câmera que vai passando assim, ó.
mostrando os hieróglifos, assim. Aquilo é muito sensacional, cara. Muito foda, velho. Muito massa. Esse episódio realmente... Sem contar que é o episódio em que aparece o Henry Gale pela primeira vez, né? Sim. O meu é o Live Together or Die Alone. O final. Yes. Puto episódio. Ó, o Desmond, né, brilhando. Esse episódio tá foda. Eu só não coloquei esses últimos aí na minha lista porque eu fiquei com muito ódio. Mas são ótimos episódios. Inclusive, eu editei esse episódio hoje e percebi que você tava com raiva mesmo. Muito. Eu tava com muita raiva. E, cara, aquele final também é bizarro, né, velho? Tipo, que dá merda mesmo, saca? Quando não aperta o botão? É, cara. Foi o momento merda que do quebrou com a confiança de todo mundo aqui. Que tava todo mundo falando, não, dá porra nenhuma, isso aí O nego foi safado também, né? Mandou aquela daqueles caderninhos, os tubos lá indo pra lugar nenhum. Gente, que Aí a gente, velho, caô tudo isso aí. Caô, né, velho? E aí nada mais aconteceu além de um avião cair por causa disso. Exatamente. Sacou? E aquele céu lá, mas vai. Cara, é um puto episódio, velho. Puto episódio. O céu daquele jeito também Você fica, tipo, é um mistério que a gente quer saber, né? Que merda que deu. Eu acho que vai terá consequências. Sei lá, às vezes pode ser até que sejam consequências, de certa forma, grandiosas, assim. E fecha com aquela cena na neve com aqueles Os brasileiros. caras falando português ali do nada. Empregados da Penny que tava procurando ali. Brazuca. Puto episódio. Eu acho muito massa. Esse rolê do Locke tem imprimido lá a parada na Estação Pérola, aquele calhamaço de relatório, levar ela pra lá, tipo, vamos levar essa merda pra lá. Aí o Desmond, 22 de setembro de 2004, System Failed, que foi o dia que ele caiu. E o rolê do Locke lá, por que você fez isso comigo, William? O que eu tô fazendo de errado? Tal. Aí a luz. Isso foi lá na primeira temporada, né? Sim, é verdade. E aí no final da segunda temporada a gente vai saber o que rolou ali. Que foi um rolê mútuo, né? O Desmond foi esperança, né? Pro Desmond foi esperança e pro Locke também. Porque o Locke tava no deprê ali. Verdade. Meu segundo lugar é Dave. Caraca, eu não esperava. Mas ó, a Cacau citou isso também. Só que eu não tô botando os dela aqui porque ela foi só 3. Quem falou menos de 5 eu só vou citar, galera, beleza? Primeiro porque mostra a doença do Hurley do ponto de vista dele. E eu acho isso muito, muito interessante. E segundo porque a gente descobre que o Hurley tinha esse problema, porque até então a gente, né, não sabia muito dessa parada. E pelo plot twist no final da Lip, né? Porque o que foi aquilo, gente? Lib no hospício é demais, cara. É demais pra qualquer um, velho. E ele falando o tempo todo, em vários episódios, não, eu sinto que eu já te conheci antes, eu já te vi em algum lugar, não sei o quê. E aí no final, a gente descobre por quê. Aquele final é chocante mesmo, velho. Muito, bicho. E, tipo, né, ela tá vendo a cena que ele tá abraçando o Dave, que não existe. E o cara tá tirando a foto, né? Exato. E ela tá viajando ali, né? Ela tá lá toda... Sim, cara. Toda meio grog, demente. né? Ele é... Dopada. Dopada, é melhor. É isso. E, tipo assim, ela encontra o Desmond fora da ilha e dá o barco pra ele. E ali ela conta que o marido morreu, né, velho? Tipo assim... pode ser o motivo pelo qual ela tá ali no hospital psiquiátrico. Sim. Pode ser, ou não. E o marido chamar David e o cara chamar Dave, sei lá, não pode ser conhecido. Tipo assim, deve ter sido de propósito que jogaram essa. Eu não achei sei. bem bizarro isso. Foi, cara. E o beijinho deles no final foi bonito. Um beijinho. Muito fofo. Vou falar os votos do Fernando. O Fernando votou em segundo lugar o The Hunting Party. E em primeiro lugar o Man of Science, Man of Faith.
Só deixando claro, eu tô computando os votos só de quem botou os 5 ali. Muita gente mandou tal, mas... Inclusive, muito obrigado, apoiadores. Tô adorando esse apoio aí. O meu primeiro lugar... Quer dizer, o do André Ricardo foi o The Other 48 Days. E o do André Galdino foi o Live Together, Die Alone. E o meu é o Man of Science, Man of Faith. Que, cara, tipo... Eu lembro quando eu assisti isso em 2006. Eu comecei a ver 2006, já tava na 3ª temporada. Aí eu vi a 1ª e a 2ª temporada em DVD pirata, assim, horrível, saca? Mas esse episódio aí, cara, na hora que eu vi aquilo ali, aquela música tocando... Inclusive eu peguei essa música pra tocar na minha banda de anos 70, 7-Up, na época. O Make Your Own Kind of Music. E ficou muito marcada a cena. Ficou muito marcada aquela cena ali, bicho. Essa música, eu inclusive salvei ela na minha playlist, porque ela é muito massa. E toda vez que eu lembro, toda vez que eu ouço, eu associo ao Desmond. Eu também, cara, total. E ele já total. tem aquela aparência meio anos 70, né? Sim, e botaram uma escolha certíssima de Foi. música ali pra cena. Num vinil, né, cara? Um vinil tocando. Muito foda, Muito massa. muito foda mesmo. Vamos lá. O seu foi Man of Science, Man of Faith, né? Uhum. Pra não dizer que... Esperava que alguém Seu fosse também? colocar. Cara, é o episódio mais chocante de todos, velho. É o meu episódio favorito, inclusive comparando com a 1ª temporada. Então, seu top 1 aí de meu tudo top até 1 agora. de tudo até agora. Porque, velho, quem assistir a reação lá, vai ver que, tipo, eu fiquei extremamente empolgado, velho. Sim. Porque, cara, eu não tava esperando, e aí o episódio... Eu não sei, cara, acho que a forma como ele te entrega é muito artístico. Eu achei muito um dos episódios artístico. mais artísticos, assim. Exatamente, porque Total. poderiam ter feito de qualquer jeito. Eu falei isso lá na época, e repito. Podiam ter feito qualquer coisa que o jogo tava ganho. Era só mostrar o que tinha dentro da escotilha. Exatamente. Sacou? Mas não, fizeram uma cena... Caralho, Foda. velho. Mais foda possível. Exatamente, velho. Exatamente. Já seria foda se só tivesse mostrado o que tava no script ali pra mostrar, né? Isso, Mas exato. mostrar de um jeito genial, artístico, interessante. E eu lembro que a gente assistiu esse episódio de manhã lá na Casa da Graça. E eu lembro que eu já dormi e acordei pensando, caraca, é hoje aquele episódio, é hoje aquele episódio. Não decepcionou. Cara, puta episódio, velho. Tipo, Sensacional. eu não sei, velho. Ele tá aí. Vai ser difícil tirar ele dali. Mas acredito, Lost surpreendeu. Sobre o futuro, eu não falo nada. Sobre o que vem depois. Meu primeiro lugar, eu boto ele em primeiro com muito ódio. Porque, assim, foi o personagem que eu tava botando um hype fudido em cima dele e ele meio que me decepcionou. Mas foi o Salmo 23. Porque, cara, eu achei muito foda como tudo aconteceu na vida do Echo, entendeu? Esse episódio é... E eu achei muito foda como que, tipo, o cara... Ele saiu de um lugar muito distante do resto da galera e meio que a história dele se ligou com o pessoal ali. Tipo, o rolê do Loki com o Boone e a ligação dele que ele... Tipo, ele cria um vínculo com o Charlie por causa da religião, né? Que os dois eram católicos e tal. Eu achei muito foda, mas esse personagem no final me deixou com raiva. Eu acho que você ficou meio com raiva ali dele estar ali naquele rolê que o Loki tava antes, Exato. né? De ser o aficionado pelo botão, o aficionado pela fé, né? Assim, claro que depois a gente descobriu que ele não estava errado sobre o botão. Sim. Mas eu acho que a forma como tudo aconteceu, como ele estava tratando as pessoas ali, me incomodou. Foi isso. Entendo, mas esse episódio é foda mesmo. Esse episódio aí é foda. É demais. A história Quase dele. coloquei também. Foi difícil. E a gente viu lá na primeira temporada, né, alguém passando os dois padres lá, o esqueleto deles, no caso. Sim. O Loki e o Boone. Foi. E aí eles encontrando o dinheiro lá da Nigéria, a moeda nigeriana lá. É isso.
Cara, quem diria que aquele aviãozinho ia gerar um episódio, um personagem novo, tudo, né, conectadaço, assim. Caraca. Esses rolês são massa. Então foi isso, galera. Tivemos aí o Salmo 23, o episódio 10, com 5 pontos em quinto lugar. Em quarto lugar, tivemos aí o episódio One of Them, com 6 pontos. Em terceiro lugar, o episódio The Other 48 Days, com 11 pontos. Em segundo lugar, Live Together, Die Alone, com 13 pontos. E em primeiríssimo lugar, Man of Science, Man of Faith, com 19 pontos. Valeu, galera. Não se esqueçam de se inscrever no canal, é muito importante pra gente. Se quiser nos ajudar, dá um clique aí no link do Apoia-se. Valeu!